Boa noite a todos, graça, paz, Jesus. Então, o nosso tema é a importância da Bíblia na construção da espiritualidade da família. E evidentemente que há muitas possibilidades de definição para a expressão espiritualidade. Para nós aqui, pelo menos essa noite, espiritualidade tem um significado muito simples. Espiritualidade da família é uma família que serve a Deus. Ama a Deus, serve a Deus, vive segundo a vontade de Deus. Isso significa os valores da família são os valores compatíveis com a palavra de Deus. As decisões da família são decisões tomadas à luz da orientação da palavra de Deus. A espiritualidade, portanto, terá para nós esse significado simples. Conhecer a Deus, amar a Deus, viver para Deus, servir a Deus. E não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas um dos fenômenos mais interessantes da nossa sociedade é a quantidade enorme de pessoas religiosas que estão nas clínicas de saúde mental. E se você já teve a oportunidade de visitar uma clínica de saúde mental, você terá se surpreendido com o número de crentes evangélicos, pessoas oriundas de lares evangélicos. Mas o que me chama muita atenção também é a quantidade de bandido com nome bíblico. Já reparou isso? Bandido, Samuel, Daniel, Isaías. Bandido com nome bíblico. É muito interessante você ver a população carcerária tem nome bíblico. Preste atenção nesse fato. Eu ia fazer um outro comentário, mas vou deixar para lá porque você já entendeu. Mas a população carcerária tem nome bíblico. E não são poucos os bandidos da nossa sociedade cujos pais são crentes. Por um lado, a gente pode dizer assim, os pais são crentes porque eles se converteram quando os filhos já eram bandidos. E há um fenômeno da sociedade brasileira e da igreja evangélica no Brasil, é a grande conversão de adultos. Graças a Deus. Há muita gente que se converte já em idade adulta, com a família formada, com os filhos criados. Também, a gente tem que fazer uma ressalva que o filho ser bandido não necessariamente é culpa do pai, né? E culpa da mãe. O filho ser desequilibrado emocional, mentalmente, não necessariamente é culpa do pai e da mãe. A melhor defesa disso, talvez, seja a própria parábola do filho pródigo. Os dois filhos eram desajustados e o pai era super legal. Até porque na parábola do filho pródigo, o pai, se não me engano, é Deus. Né? Então não é... a gente tem que fazer sempre essa ressalva. Mas uma coisa é importante a gente lembrar. É que a família tem a responsabilidade primeira na formação intelectual, moral, emocional, social, política e espiritual. A gente costuma dizer que as coisas mais importantes da vida a gente traz do berço, traz de casa. E isso é verdade, sempre foi verdade e creio que continuará sendo verdade. As realidades mais profundas que estão presentes dentro de nós, elas foram construídas dentro de casa, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Mas esse fenômeno de bandido com nome bíblico e bandido nome de crente é um negócio muito complicado.
É um negócio muito complicado também o êxodo dos nossos filhos das nossas igrejas. Fazendo uma outra ressalva, não é porque o seu filho está fora da igreja que ele abandonou a Deus. Em alguns contextos, para a gente viver com Deus, a gente tem que sair da igreja mesmo, porque determinadas igrejas, façam-me o favor. Infelizmente. Mas vamos admitir isso, que há um conflito de passagem da fé de geração em geração. E esse conflito, ele não é novo. Ele não é uma característica da nossa geração, do nosso tempo. E a primeira vez em que eu fui chamado a atenção para esse fato, foi com esse sermão que eu vou pregar para vocês hoje à noite, que não é meu. Eu ouvi esse sermão em 1989. Se você me ajudar a fazer a conta, 90, 2000, 2010, tem quantos anos? 22 para 23 anos, esse sermão que eu ouvi. Eu já preguei esse sermão várias vezes em vários lugares, na IBAB eu acho que umas 2 ou 3 vezes. Se você já ouviu, você vai gostar de recordar, e se você não ouviu, eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer esse sermão. É esse sermão aqui das 3 cadeiras, que o texto base usado pelo pregador naquela noite de abril de 1989, foi Juízes capítulo 2. O pregador foi um homem chamado Bruce Wilkinson, que vocês devem conhecer o Bruce Wilkinson porque ele escreveu um livrinho muito interessante chamado A Oração de Jabes. E ele também é o pai de um curso bíblico chamado Caminhada Bíblica, que é uma das coisas mais geniais que eu já conheci sobre a Bíblia. Então, Bruce Wilkinson, naquela noite de abril de 1989, leu o capítulo 2 do livro dos Juízes. E ele começou lendo o versículo 6, que diz assim: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Juízes capítulo 2, os versículos de 6 a 12, conta a história mais ou menos o seguinte: você é evangélico e o seu neto é macumbeiro. Você é evangélico e adora a Jesus. O seu neto, ele vai ser pai de santo, ele vai adorar Exu, Pombagira, Tranca-Rua, 7 flechas, 8 flechas, sei lá quantas flechas os caras têm. Você consegue imaginar isso daí? Você consegue imaginar que o seu neto, ele vai abandonar a Jesus e vai adorar um demônio? Você consegue imaginar isso? Não, né? Em nome de Jesus, não. Você não consegue imaginar. Mas Juízes capítulo 2, de 6 a 12, conta exatamente isso. Os netos de Josué abandonaram o Deus de Israel e serviram e adoraram
os Baalins, os deuses pagãos. Quando Israel entra na terra de Canaã, Israel tem contato com muitas nações pagãs, cada nação com o seu Deus. E Israel, em vez de anunciar o Deus de Israel às nações, Israel abraça os deuses das nações e abandona o seu Deus, Yahvé, o Deus que havia tirado Israel da terra do Egito. O que esse texto de Juízes capítulo 2 está dizendo é que nós estamos convivendo com 3 gerações. Essa aqui é a geração de Josué. Essa aqui. Essa geração aqui serviu a Deus. Essa primeira geração serviu a Deus. Essa geração morreu, foi sepultada, e veio uma segunda geração que também serviu a Deus. Mas depois dessa segunda geração, veio uma terceira geração que abandonou o Deus de Israel e serviu os deuses e os ídolos das nações pagãs. O que se diz a respeito dessa geração aqui, a primeira geração, a de Josué, é que essa geração aqui conhecia a Deus e as obras de Deus. E essa geração aqui foi testemunha do que Deus havia feito na história de Israel. A segunda geração também serviu a Deus, mas ela não foi testemunha das obras de Deus. Mas ela ouviu as histórias a respeito das obras de Deus, histórias que foram contadas pelos seus pais. Agora a terceira geração, ela não serviu a Deus. E diz aí no texto de Juízes capítulo 2, que esta terceira geração não conhecia nem a Deus, nem as obras de Deus. Deu para entender? Essa aqui conhecia a Deus e as obras de Deus, a primeira. A segunda geração conhecia as obras de Deus. E a terceira geração não conhecia nem a Deus e nem as obras de Deus. Essa primeira geração aqui, nós vamos dar o nome para ela de compromisso. Essa segunda geração aqui, nós vamos dar para ela o nome de café com leite. Meia calabresa, meia portuguesa, essa segunda geração. Ela tem um pé em cada barco. E essa terceira geração aqui, nós vamos dar a ela o nome de crise. O princípio que parece que está explícito nesse texto bíblico é que toda vez que você tiver um pai, uma mãe, que não sabem se servem a Deus ou se não servem, você vai ter um filho que não vai servir a Deus. Via de regra. Toda regra tem exceção, mas a exceção só confirma a regra. Por exemplo, nessa primeira cadeira aqui, sentou-se um camarada chamado Abraão, pai da fé. Um homem que andou com Deus, tinha lá as suas dificuldades, mas ele passou na prova das provas. Quando Deus pediu a ele o que ele tinha de mais precioso, ele deu. O que Deus pediu a Abraão e que Abraão tinha de mais precioso? Nada mais, nada menos do que o seu filho Isaque. O que você sabe sobre Isaque na Bíblia Sagrada? Conte uma história de Isaque aí que você conhece. O que você sabe de Isaque não é muita coisa boa, não. Concorda? Por exemplo, tudo leva a crer que Isaque foi manipulado pela sua mulher e pelos seus filhos. A história dessa família aqui de Isaque é uma história cujos protagonistas são os seus filhos e a sua mulher, não é ele. Quais são os filhos de Isaque?
Jacó e Esaú. Há um teólogo do Velho Testamento que diz que sobre Isaac nós temos que falar duas coisas. A primeira é que ele era filho de um grande pai, Abraão, e pai de um grande filho, Jacó. Mas ele mesmo era devagar, bem devagar. Quando você tem um homem que é mais ou menos, você tem um filho em crise, é Jacó. A história de Jacó, eu imagino que você conheça. É uma história de um homem que vive um conflito profundo, um conflito a respeito de sua própria identidade, de sua relação com o seu pai, de sua relação com sua mãe. Aliás, o vínculo de Jacó não é com o pai Isaac. Quem tinha vínculo com o pai Isaac era Esaú. Jacó tinha um vínculo com sua mãe, Rebeca, né? E Jacó, ele tem um encontro com Deus, evidentemente. Mas nesse encontro ele é transformado, absolutamente transformado, a tal ponto que inclusive ele muda de nome. Ele deixa de se chamar Jacó, que é o enganador, o malandro, o usurpador, para se chamar Israel. Ele luta com Deus, é crise. Compromisso, café com leite, crise. Nessa cadeira aqui, por exemplo, sentou-se um camarada chamado Davi. O homem segundo o coração de Deus. Que teve lá também as suas páginas grampeadas na sua biografia. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus não é um homem que não peca. É um homem que peca e não esconde que pecou. É um homem que peca e assume o seu pecado. É um homem que peca e confessa o seu pecado. É um homem que peca e não dá desculpas para o seu pecado. É um homem que peca e não varre o seu pecado para debaixo do tapete. É um homem que peca, mas ele não racionaliza o seu pecado e não tenta convencer os outros de que ele estava certo quando pecou. Esse é um homem segundo o coração de Deus, é Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi. Eu acho impressionante o fato de que Jesus entra em Jerusalém aclamado como filho de Davi. A relação de Deus com Davi, ou de Davi com Deus, é uma das coisas mais misteriosas e belas da Bíblia Sagrada. Davi. Nessa cadeira aqui, sentou-se um camarada chamado... Como? Salomão. Salomão, você acha que era um cara que temia a Deus ou não? Ele era temente a Deus? Ele viveu segundo a vontade de Deus, ele fazia a vontade de Deus, ele serviu a Deus. O Salomão era um homem de Deus? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão, por favor. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não sabe, levanta a mão. O Salomão, ele começou super bem. Quando ele teve que fazer um pedido a Deus, ele fez um pedido surpreendente, ele pediu sabedoria. E ele recebeu sabedoria de Deus. Mas se você fizer uma leitura do segundo livro dos Reis, o capítulo 11, você vai ver que Salomão morreu. E quando Salomão morreu, Israel estava chafurdada na idolatria. Nunca a nação de Israel foi tão idólatra quanto no final do reinado de Salomão. Deus deu uma ordem explícita ao rei de Israel. Você não pode acumular cavalo, dinheiro e mulher. Deus tem a sabedoria, né? Cavalo, dinheiro... Cavalo não é de jockey, não. É exército. Deus falou para o rei de Israel. Um rei de Israel não pode ter um exército poderoso, não pode acumular dinheiro, não pode ter poderio militar, não pode ter poderio econômico e não pode acumular mulher. Por quê? O Salomão, ele tinha uma coisa muito interessante. Diz a Bíblia Sagrada que ele tinha 700 e quantas concubinas? O cara teve 1000. Certo? 1000.
O Salomão tinha uma estratégia muito interessante. Ele, para expandir o reino de Israel, ele olhava para um território ocupado, um reinozinho, e falava, quem é o rei? É o fulano. E a filha dele é bonitinha? Bonitinha. Então eu vou casar com ela. Casava com a filha do rei, acoplava o pequeno reinado ao reino de Israel, dava lá uma mansão na praia para o rei lá daquele lugar, aposentava o cara e fazia ele viver de luxo, e ele ia aumentando o território dele. Ele falava, e esse reino aqui? Ah, é do fulano. A filha dele é bonitinha? É feiosa. Fala, mata. Mata a mulher, mata o marido, mata o pai, mata todo mundo que eu vou tomar esse reino para mim. E ele foi expandindo, ou pela guerra, ou pelo casamento. E acontece que ele foi casando. E você sabe, ele casou com uma mulher que tinha um deus tal, outra mulher que tinha um outro deus, outra mulher que tinha outro deus, outra mulher que tinha outro deus, outro deus, outro deus. Aí o que acontecia com ele? O Salomão passava a noite lá com a 319 e foi uma noitada maravilhosa. De manhã, a 319 diz assim, papai está triste porque a igrejinha do papai lá está toda caindo aos pedaços. Aí o Salomão, manda reformar a igreja do pai dessa moça aí. Aí reformava a igreja, fazia um poste ídolo bonito. Aí a 412 ficava sabendo. É, Salomão, você reformou o templo da 319. E aí o Salomão foi trazendo para dentro de Israel os deuses, os templos, os postes ídolos, de todos os reis com os quais ele estabeleceu uma aliança. E ele foi trazendo para dentro de Israel os deuses pagãos que as mulheres com quem ele somou, adoravam. E quando você lê o capítulo 11 do livro dos reis, você vai ver que Salomão morreu. Israel estava numa idolatria sem precedentes. Você acha que Salomão serviu a Deus ou não serviu a Deus? Você que acha que o Salomão era um cara sábio, legal. Tem esse fato aí da história de Salomão. Agora, quando Salomão morreu, quem veio? O filho do Salomão que assumiu o reino de Israel. Quem foi? Hã? Roboão, Jeroboão, como é que é o nome do cara? Vocês não sabem nem o nome do cara. Está entendendo? Davi, Salomão, Roboão. Ou Jeroboão? Hã? Jeroboão? O filho de Salomão é Jeroboão? Depois que Salomão morreu e Jeroboão assumiu, o que aconteceu com Israel? Dividiu. Reino do Norte e Reino do Sul. Roboão levou 10 tribos, Jeroboão ficou com 2 tribos. Um homem que anda com Deus, um homem que não sabe se anda com Deus ou se não anda, gera filhos. Se você pegar a linguagem do Novo Testamento, espiritual, carnal, como é o nome desse? Espiritual, carnal, natural. Pegue Coríntios capítulo 2 e capítulo 3. Há o cristão que é um homem espiritual, há o cristão que é carnal. Ele não sabe se ele é espiritual, se ele é natural, ele é para lá e para cá. Tá certo? E tem aqui um natural, é crise. Lá no Nordeste diz o seguinte, que esse aqui é um pai d'égua. Esse aqui é uma égua. E esse aqui é um filho de uma égua. Mas olha, espiritual, carnal, natural. Esse aqui pensa, primeiro Deus, depois eu. Esse aqui pensa, primeiro eu, depois Deus. E esse aqui pensa, primeiro eu,
depois eu. E em terceiro lugar, eu também. Onde entra a Bíblia nisso? Entra no Salmo 78, por exemplo. Você pode ir até lá, no Salmo 78. Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a sua lei. E ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, e não esquecerão os seus feitos, e obedecerão aos seus mandamentos. Ora, o que está dizendo aqui no Salmo 78? Essa geração conta para essa geração, que conta para essa geração, que conta para essa geração. Só que chega um momento em que tem uma geração que não tem o que contar. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 6. O Shema. Abra sua Bíblia no Deuteronômio capítulo 6. Versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Veja que interessante, né? A recomendação. Essa geração ensina essa geração, que ensina essa geração. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 3. Versículo 14, palavra de Paulo a Timóteo, capítulo 3, na segunda carta, versículo 14. Quanto a você, porém, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Quem ensinou a palavra de Deus a Timóteo? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Timóteo, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Veja que interessante, eu ouvi uma frase do John Maxwell, que fez muito sentido na minha vida, e me orientou muito como pai. O John Maxwell disse o seguinte: nós ensinamos o que sabemos. Nós ensinamos o que sabemos. Mas nós geramos o que somos. Nós ensinamos o que sabemos. Mas multiplicamos o que nós somos. Por isso que essa experiência de
passar o conhecimento de Deus de geração para geração tem a ver com passar o que a gente é. Não basta passar o que a gente sabe. Porque essa geração aqui de Josué, ela conhecia a Deus e as obras de Deus. Essa geração aqui conhecia as histórias do que Deus havia feito. Mas não conhecia Deus. E essa terceira não conhecia nenhuma coisa nem outra. Sabe o que é essa segunda geração aqui? É filho de um crente que quando tem dificuldade pede para a mãe orar. Mas não ora. Sabe que tem um Deus a ser invocado. Mas não invoca. Pede para o vovô orar, para a vovó. Outro dia eu não sei quem foi que me disse que a vovó faleceu e que a preocupação da família era, e agora quem vai orar pela nossa família? Como assim, quem vai orar pela nossa família? A família tem que orar. Então, essa segunda geração aqui, ela pode conhecer a Bíblia. E pode tentar ensinar a Bíblia para os filhos. Os filhos vão crescer sabendo a Bíblia. Mas não significa que eles crescerão conhecendo a Deus. Eles podem conhecer a Bíblia. Saber achar versículo. Saber a história de Davi. Saber a história de Daniel na cova dos leões. Saber a história da multiplicação dos pães, das bodas de Caná. Conhece a Bíblia. E olhe lá se conhece a Bíblia. Essa aqui conhece a Bíblia, mas não conhece o Deus da Bíblia. Essa aqui conhece a Deus e conhece as obras de Deus. Essa aqui tem vida com Deus, tem vivência com Deus. E veja como é interessante. Nós ensinamos o que sabemos, mas nós geramos o que somos. É o que somos, não é o que sabemos. Porque saber não resolve muita coisa, né? Você sabe que o sujeito pode tirar a nota máxima numa prova de ética na universidade e atropelar um sujeito na rua logo depois da prova porque está dirigindo embriagado. Saber ética é uma coisa. Viver é outra coisa. Por isso que eu acho muito interessante que o Paulo diz assim: olha, Timóteo, o que eu vejo em você não é que você conhece a sã doutrina. O que eu vejo em você é sua fé não fingida, que você recebeu da sua mãe e da sua avó. Não é o que Timóteo sabe, que ele conhece. Não é conteúdo da cabeça, entendeu? Intelectual. É uma atitude em relação a Deus. E veja como é o Shema no Deuteronômio. No Deuteronômio diz o seguinte: olha, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estarão no teu coração, nas tuas entranhas, estarão na tua interioridade. Não é no teu conhecimento, não é ter a Torá decorada. É ter a palavra de Deus encarnada ou internalizada. E veja que interessante, e você vai ensinar isso para os seus filhos, mas como? Eu gostei muito da tradução da Nova Versão Internacional. Diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Que na sua tradução deve estar inculcar no filho. Abrir a cachola e enfiá-la para dentro a palavra de Deus. De vez em quando tem vontade de fazer isso, né? Abrir a cabeça das pessoas e enfiar a Bíblia, mas não dá certo. Mas a ideia é essa. Inculcar. Mas, aqui na Nova Versão Internacional, no versículo 7, diz assim: converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando se deitar e quando se levantar,
e quando estiver andando pelo caminho. O que é isso? O que é isso? Uma coisa é a aula de Bíblia, que no meu tempo de criança chamava-se culto doméstico. Quantos aqui viveram numa casa onde se fazia culto doméstico? Amém. Quantos aqui fazem culto doméstico com seus filhos atualmente? Menos amém. Mas o culto doméstico é uma coisa. A palavra de Deus na conversa diária da família é outra coisa. Porque o cara sai do culto doméstico e toca o telefone, ele diz para a mulher, diz que eu não estou, diz que eu não estou, diz que eu não estou. Aí o garotinho está ali, tem 5 aninhos, ele fala assim, ei pai, você não está? Como assim? Acaba de fazer a oração na hora da refeição, mas o papo do almoço é uma fofocaiada desgraçada sobre a família, os cunhados, os primos, as tias, os vizinhos. É um papo, inclusive tem uma história muito legal, que o pastor foi almoçar na casa de uma família da igreja, e o garotinho, ele ia atrás, assim, onde o pastor estava sentado, e ficava olhando assim para a cabeça dele aqui atrás, né? E olhava, até uma hora que o pai falou assim, menino, que você tanto olha para a cabeça do pastor? Falou, não, é que o senhor sempre fala que ele tem 2 caras, eu estou procurando a outra. Então, você presta atenção, criança entrega, né? Criança entrega. Mas olha, o que me parece claro aí, e que é esse princípio que eu queria deixar para vocês hoje à noite, ou esses princípios. Nós vivemos uma geração que tem um valor quase inegociável. E o valor dessa geração não é mais perfeição. Presta atenção no que eu vou lhe dizer, hein? O valor dessa nova geração aqui não é perfeição. O valor dessa geração é coerência. Seu filho não quer que você seja perfeito, ele só quer que você seja coerente. Coerência. Coerência, você diz uma coisa e você vive aquilo. E quando você não vive e é pego sem viver, você assume, pede perdão, não tenta explicar, assume. Põe a cara no pó e chora. A coerência exige acesso. Eu estou falando isso porque eu tenho um filho de 22 e uma filha de 23. É complicadíssimo ter filho de 22 e filha de 23. Eles falam cada coisa que você não imagina que eles vão falar. Eles prestam atenção. Eles observam de longe. Eles pegam você no pulo, eles fazem perguntas, eles chamam a sua atenção, eles corrigem você. Você está criando cobras dentro da sua casa. Você tome muito cuidado. O que é importante é a coerência, e mais importante para uma família é o ambiente dessa família. O ambiente, por exemplo, o ambiente é o seguinte, o casal aqui da nossa igreja, nossos amigos. O filho brigou com a filha, os dois, saíram no tapa. Aí o pai reuniu os dois no quarto e falou o seguinte, fulaninho, peça perdão para sua irmã. Fulaninha, peça perdão para o seu irmão. Perdão, se abraçaram e tal. Agora vamos fazer uma oração. Quem vai orar? Aí o menininho falou, eu vou orar. Deus, nosso Pai, perdoa a nossa briga aqui. Também faz o papai e a mamãe parar de brigar tanto. Essa gritaria aqui na nossa casa. Isso faz lembrar o Vitor. Vitor, quando era bem pequenininho, brigou com um amigo dele aí pela igreja fora. E eu falei assim em casa com ele. Falei assim, cara, amigo não bate em amigo. Você entendeu? Você já viu o papai batendo num amigão dele? Já. Falei, em quem? Em mim. Do cara. Então, ó, a nossa geração quer coerência. Coerência. É o ambiente da casa. São as conversas no celular, as conversas no telefone, os comentários.
O que você fala da sua vida, o que você fala da sua vida com Deus, não é você abrir a Bíblia ou tirar versículo da caixinha de promessa, e não é você ler a Bíblia todo dia com seus filhos que vai dizer que a sua espiritualidade da sua família e a sua tem a Bíblia como fundamento. O ambiente da sua casa está em cima da Bíblia, essa é a grande questão. As conversas, né? E foi o que eu falei lá no começo. Os valores, as prioridades, as decisões, as escolhas, os relacionamentos, as suas posturas. Por isso é que eu acho extraordinário esse Shema. Deus está dizendo assim, olha, vocês pensam que basta ensinar a Torá? Não basta. A Torá tem que estar dentro de vocês. E como é que nós vamos saber se a Torá está dentro de vocês? Seus filhos vão saber. Porque eles vão prestar atenção na conversa que vocês têm no carro. Eles vão prestar atenção enquanto vocês estão andando, enquanto vocês estão comendo. É na informalidade, é nas entrelinhas, é o ambiente que se cria. É por isso que Jesus falou uma coisa muito interessante. A boca fala do que está cheio o seu coração. Se não é a palavra de Deus que está no seu coração, o que é que está? E como é que a palavra de Deus sai do seu coração? Na maneira como você fala, o tom das suas conversas. E a maneira como você vai organizando a sua vida diante dos olhos dos seus filhos. Exemplo. Meus filhos estavam ainda adolescentes. E eu estava tendo um certo probleminha assim com eles. Disciplina, de rigor, responsabilidade, coisa que a gente tem que ensinar para filho, tá certo? Aí eu conversei com o pai, e ele disse assim para mim, lá em casa é o seguinte, é rigor. Fez o dever, tem recompensa. Não fez o dever, não tem recompensa. O papo dele foi inclusive mesada. Cumpriu a responsabilidade, tem mesada. Não cumpriu a responsabilidade, não tem mesada. Lá funciona a cultura do mérito. Eu falei, eu vou enquadrar esses moleques lá em casa. Voltei desafiado. Eu vou agora, é o seguinte, moçada. Cumpriu, tem. Não cumpriu, não tem. Tá claro? Mas no meio do caminho eu pensei assim, mas o evangelho não é da graça? Como é que eu vou educar os meus filhos na base da cultura do mérito? Eu tenho que educar os meus filhos na base da graça de Deus, da cultura da graça de Deus, e não da cultura do mérito. Eu não tenho que usar o critério da justiça retributiva com os meus filhos. Eu tenho que educar os meus filhos com base na graça de Deus, como Deus me trata. Não como Moisés me trata, mas como Jesus ensinou. Falei, agora eu tenho um problema sério. Você sabe como você educa filhos na cultura da graça e não na cultura do mérito? Você sabe? Alguém sabe? Você tem uma alternativa. Joelho. Esse é o grande problema da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. É impossível de ser vivida sem joelho no chão. Não dá. Porque não tem regra. Faça assim, então vai dar certo assim, assim. Não tem regra. Por isso, o importante não é você ensinar a regra. É você viver de maneira coerente diante de Deus. Por isso não é questão de você dar aula de Bíblia para os seus filhos. É questão de você viver de maneira coerente diante de Deus e criar um ambiente coerente com o Evangelho para a sua família. Por quê? Porque você pode ensinar o que você sabe, mas você no fundo reproduz o que você é. E o que a gente é não cabe em regra. O que é certo para um filho não é certo para o outro. O que é certo numa situação não é certo para outra. Então é joelho.
Joelho é andar com Deus o tempo inteiro, buscando discernimento, buscando sabedoria, buscando o momento certo. Por exemplo, as parábolas do capítulo 15 de Lucas. Perdeu uma moeda, revirou a casa inteira para achar a moeda. Perdeu uma ovelha, foi atrás da ovelha perdida. Perdeu um filho, não foi. Eita! Ficou sentado na varanda da casa, olhando o horizonte para ver quando a cabecinha do filho aparecesse. Quando é que a gente vai atrás e quando é que a gente senta e fica esperando? Tem regra? Joelho. Oração. E olhe, evidentemente que isso vale para a relação conjugal, né? Tudo que eu estou falando aqui, meu enfoque está sendo mais pais e filhos, mas tudo que eu estou falando aqui vale para a relação conjugal. A questão é se há coerência na maneira como você vive diante de Deus. Se você ama a Deus ou não ama. Termino contando uma experiência muito pessoal e particular. A minha filha fez 15 anos, e você sabe que menina que faz 15 anos é uma menina que faz 15 anos. Né? Tem que escolher vestido, tem que escolher sandália, tem que escolher a festa, tem que escolher a flor, tem que escolher tudo. 15 anos. Por menor que seja a sua festa, como foi o nosso caso, é uma festa de 15 anos, é singular. E eu tinha que dar um presente para minha filha. Eu tinha que escolher um presente. Não podia ser o presente dos 14 anos, nem o dos 16 anos. Eu tinha que dar um presente para minha filha quando ela fez 15 anos. Eu falei, meu Deus do céu, que presente que eu vou dar para essa minha filha? E eu fiquei orando, pedindo a Deus assim, que presente que eu vou dar para minha filha? E a minha experiência assim com Deus foi ótima, porque foi de graça. Não gastei um centavo para dar esse presente para minha filha. Foi legal. Mas assim, eu digo a vocês, diante de Deus, que não foi uma escapada paterna, entendeu? Foi realmente um presente. Porque eu perguntei a Deus assim, Senhor, que presente eu posso dar para minha filha? E aí o que eu ouvi de Deus foi, o que você gostaria de dar para sua filha? Se você pudesse dar qualquer presente, qual seria o presente que você gostaria de dar para sua filha no dia do aniversário dela, de 15 anos? Falei assim, Senhor, agora o Senhor me pegou. Eu não sei. Falei, então você tem que saber. Se você tivesse todo o poder e todo o dinheiro, e se você tivesse tudo, e você pudesse dar qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa para sua filha no aniversário de 15 anos da sua filha, o que você daria? Falei assim, eu não sei. Aí fui pensar, fui orar, fiquei com aquele negócio, e eu tive uma resposta de Deus. E a decisão que eu tomei de dar de presente para minha filha, no dia do aniversário dela de 15 anos, foi que, no dia em que Jesus aparecesse para minha filha e dissesse, Fernanda, você me ama? Que a resposta dela fosse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Se eu tivesse condição de dar ao meu filho e à minha filha um presente, qualquer que fosse, eu daria esse. Um coração apaixonado por Jesus Cristo. Um coração apaixonado por Jesus Cristo. Um coração que toda vez que os meus filhos tivessem que fazer uma escolha entre Jesus e qualquer outra coisa, eles escolhessem Jesus. É legal, não é? Você não sabe o que veio depois. Deus falou assim para mim, só tem um jeito de você dar esse presente para sua filha. Eu falei, Senhor, qual é? É ela ver isso no seu coração. Mas já vem o Senhor com as suas conversas estragar o negócio. Mas é verdade. Porque a gente ensina o que a gente sabe.
mas a gente reproduz o que a gente é. É por isso que a palavra de Deus não tem que estar nem na nossa boca, nem na nossa cabeça. A palavra de Deus tem que estar no nosso coração. E as pessoas que estão em volta de nós, convivendo conosco, observando a nossa maneira de viver, elas vão perceber quando nós somos apaixonados por Jesus e quando nós não somos. Quando é da boca para fora e quando é de verdade. Quando a gente conhece a Deus mesmo ou quando a gente apenas conta para os filhos as historinhas que os nossos pais contaram para nós a respeito de Deus. Há uma grande diferença. Eu fico imaginando Isaac falando para Jacó e Esaú: vocês não conviveram muito com o avô de vocês. Esse sim era um homem de Deus. Abraão, meu pai, era um homem de Deus. Mas não é Abraão o pai que tem que ser um homem de Deus, é você, Isaac. Não é Salomão falando para os filhos dele: vocês tinham que ter conhecido Davi, meu pai. Vocês não conheceram Davi, meu pai. Esse sim era um homem segundo o coração. Não, é Salomão que tinha que ter um coração segundo o coração de Deus. Você, eu, nós é que temos que estar apaixonados por Jesus, porque a gente ensina o que a gente sabe, mas a gente reproduz o que a gente é. Pergunta: em que cadeira você está sentado? Você sabe? Honestamente mesmo falando, né? Honestamente falando, você está sentado na cadeira do compromisso, na cadeira do café com leite, ou na cadeira da crise? Que cadeira você está sentado? A palavra de Deus para você e para mim nessa noite é um convite para a gente sentar aqui, na cadeira do compromisso com Deus. De tal maneira que se Jesus estivesse aqui agora, olhasse nos seus olhos e dissesse: você me ama? Você responderia: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo.